Como sabem, Bleach possui vários arcos memoráveis e tantos outros esquecíveis, né? E na minha opinião, até antes de ser cogitada a ideia do arco dos Quinch em anime, tinha o arco do Recomundo como o melhor de toda a obra, não apenas pela aparição dos espadas, mas também na questão de enredo, além da animação que melhorou muito, embora devo reconhecer que a saga Fullbringer tem uma animação superior a essa do Recomundo. Contudo, não acho que tenha um bom enredo, o que me faz manter a saga dos Arrancar como a melhor da antiga fase de Bleach. Mas a saga dos Quinch é absurdamente superior em tudo, e assim como vocês, fiquei muito feliz com o que nos foi apresentado, embora algumas adaptações não tenham sido interessantes ou marcantes, mas ainda assim é uma ótima forma de se encerrar uma adaptação animada. Mas bem, nesse vídeo vou falar sobre a saga que eu gostaria do fundo do meu coração que se tornasse anime, que é a saga do Inferno, galera. Embora também tenha vontade de ver a light novel do Hisagi Shunrei adaptada, o que seria ótimo na verdade, né? Pois explicaria muita coisa que o anime deixou passar e se encaixaria perfeitamente com o arco do Inferno. E calma o coração aí, porque vou falar dessa saga depois da vinheta. Caso não saibam, a saga do Inferno surgiu após o final do mangá, com uma espécie de continuação de obra, sabe? Que foi feita pelo próprio Kubo, o gênio da criação do universo de Bleach, que embora tenha o Burn the Witch, que é um anime assim, com ligação no universo do Ichigo e companhia, ainda não se iguala ao Bleach pra mim não, tá pessoal? Em relação de personagens carismáticos, pelo menos. Mas quem sabe a segunda temporada trabalhe isso aí melhor, né pessoal? Enfim. Uma coisa que o Kubo gosta de trabalhar é o mistério em Bleach, né pessoal? E nessa obra o que não falta é isso. Os melhores exemplos de grande mistério são Urahara, sem dúvida, Aizen e o Inferno. O Inferno de Bleach é um local separado da Soul Society, do Recomundo e também do mundo humano. E assim como disse no vídeo de teoria do Urahara, o Inferno é um mundo original de Bleach. Tudo teve início lá, mas curiosamente, esse é o mundo menos citado na obra, seja no mangá ou no anime. Não podemos esquecer que em 2010 saiu um filme sobre o Inferno, mas vocês sabiam que a animação passou por alguns problemas? Tite Kubo queria colocar algumas coisas na história, mas já era tarde demais, o que sugestiona pra gente, né pessoal, que o Kubo já tinha em mente alguma coisa nova ali para o Inferno, e quem sabe possamos ter mesmo essa saga em adaptação. Fala sério, seria muito legal, cara, mas por enquanto a gente tem que ficar só na vontade, né? Lembram que na novel do Hisagi descobrimos sobre o início de tudo e sobre o Inferno, e que ele se chamava Poço? E que com o surgimento do mundo, almas poderosas também surgiram igualmente aos Hollow e eles devoravam outras almas e humanos também, até que um ser poderoso conhecido por Rei Celestial ou Rei das Almas se preferir, começou a destruir essas almas que devoravam outras e com o passar do tempo acabaram por surgir os 5 grandes anciões, que são os clãs que vocês conhecem hoje, né? Que são os grandes clãs nobres da Soul Society. Esses anciões fizeram uma reunião e rapidamente foi decidido que seriam construídos 3 mundos, onde a ideia era separar o mundo humano, o Recomundo e a Soul Society. Contudo, existia um local conhecido como o Poço, que era do mundo original, mas que não pertencia a ele. Contudo, os mundos foram construídos. O corpo do Rei das Almas foi usado para fazer a divisão desses mundos, para impedir um novo colapso. Por isso, Yhwach e seus comandados queriam exterminar o Rei das Almas, para que esse mundo voltasse a ser o mundo original. Dentro do mundo original, o Poço foi conhecido mais tarde como Inferno, e durante a reunião com os 5 clãs nobres, um deles, o que tem o nome proibido de ser mencionado na Soul Society, ficou responsável pelo Poço. Eles são os únicos responsáveis e cuidam desse local. Desde então, o Poço foi separado como um inferno e foi decidido que almas perigosas ou que cometem crimes graves contra humanos ou qualquer outra alma, esses criminosos iriam para o inferno e ficariam presos nas correntes do inferno. Como já disse, eu acredito que esse clã não mencionado é da família do Urahara e com certeza não se chamam Kisuke. Bem,
Quanto à Saga do Inferno, ela se trata de um one-shot, sendo um único volume, complementando o último capítulo da série 686, e esse fica parecendo um 686 e meio, sabe? Esse one-shot tem início em um pequeno conto, onde diz que havia 2 peixinhos dourados, um pequeno e um outro grande, mas infelizmente o grande acabou falecendo e o pequeno ficou solitário. Porém, com a ausência do grande, o outro peixe acabou crescendo e ficando mais saudável, o que pareceu ser uma boa coisa. Após o fim do conto, podemos ver Orihime entrando no quarto de seu filho, Kazui, e percebendo que ele havia adormecido, e Inui agradece a Kon, que aparentemente mora com Ichigo e passa o dia brincando com Kazui. Após fechar a porta, Kazui abre os olhos para sair de casa logo em seguida. Kon se irrita com o garoto por ele quebrar a promessa que fez a sua mãe de ir dormir, mas Kazui diz que ele já havia feito uma outra promessa de encontrar com a outra pessoa nesta mesma hora, e por isso essa promessa valia mais do que a feita para sua mãe. Eis que então podemos ver que Kazui tem um interessante potencial, pois mesmo ainda sendo uma criança, ele já consegue entrar no modo Shinigami, muito diferente de seu pai, que precisou de Rukia para chegar nessa forma. Quando chega no local, Kazui encontra a tal pessoa, e essa era um espírito solitário, e o filho de Ichigo, Orihime, diz que vai enviar o espírito para um local onde ele não mais se sentirá só. E ao chegar a um santuário, Kazui leva o espírito a um pequeno templo, e ao bater a palma 3 vezes, 2 grandes olhos são emanados, e ao se curvar 2 vezes, finalizando com mais uma palma, uma enorme boca cheia de dentes afiadas aparece. Aparentemente a boca lembra o portal, porém nunca foi visto algo semelhante na obra anteriormente. Kazui se refere a esse portal como um portal que leva para a Soul Society. Eis que vimos a Soul Society e ela é mostrada para nós 3 horas antes de Kazui abrir esse misterioso portal. Somos levados a um local em que podemos ver a filha de Rukia e Abarai, e Chika, que não consegue fazer seu mestre Ikako, o careca mais querido da obra de Bleach, ser surpreendido, o que acaba o levando à expressão de pura monotonia, pois aparentemente já houve outras tentativas frustradas da garota em atacá-lo de surpresa e nunca conseguindo se superar por mais durona que Chika pareça ser. Ao apenas citar o nome de Kazui, ela fica totalmente sem graça e perde a compostura, ficando com o rosto totalmente vermelho. Antes que a jovem pudesse se recompor e voltar a atacar o seu sensei, vemos Yumi Chika aparecer, e ele lembra para seu amigo Ikako que hoje iria acontecer o Festival do Funeral das Almas, um evento que acontece quando um capitão de uma das divisões vinha a falecer em combate. Após 12 anos da morte desse capitão, todos os atuais capitães da divisão iriam matar um Hollow capturado pelos tenentes na frente do túmulo do falecido. Esse estranho ritual faz parte da cultura e tradição da Soul Society, dada a raridade em um capitão falecer. Esse é um hábito que quase ninguém conhece, e por isso nem Abarai Renji sabia de sua existência. Renji aparece nesse capítulo conversando com Ichigo pelo celular, uma prova de que a Sociedade das Almas se modernizou, pois além de smartphones também podemos ver televisores, que foram criados pelo grande gênio Urahara. Renji convida Ichigo para o evento, que na realidade é um festival em homenagem ao Capitão Okitake, e durante esse papo não demora para Rukia aparecer, que sem demora já passa um sermão no Ichigo por ele ser machista, no que se refere ao fato de Inui estar lavando as roupas e ele não estar ajudando. A descontração e felicidade de Rukia e companhia se interrompe pela aparição de Mayuri através de um holograma, e ele traz um aviso com ele, onde todos os tenentes precisam capturar um Hollow para o festival. Nesse instante, alguns novos personagens aparecem, como o Shinigami Atal, o novo tenente da 7ª divisão, que é um jovem mudo, que sabe leitura labial. Também temos a nova vice-capitã da 8ª divisão, Yu Yu Hara. Desses 2 personagens, Atal se mostrou de maior destaque, dado ao seu ar misterioso e sua conexão com animais. Finalmente é noite em Karakura, e Ichigo participa da caça ao Hollow para o ritual ao lado de Renji e alguns tenentes, enquanto Ichika penetra e fica escondida de todos, mostrando que está feliz por estar chegando ao mundo dos vivos sem ser notada.
Contudo, essa alegria dura pouco. Ela observa o monstro completamente bizarro atrás de seu pai e Ichigo, uma criatura esqueleto sem cabeça. Ichika fica perplexa pelo fato do monstro estar ali e ninguém o notar, mesmo que Abara e Ichigo sejam poderosos, e por ter medo da criatura atacar, a jovem Shinigami grita para que olhassem na direção do monstro, sem se importar com o castigo que levaria por invadir o mundo mortal e atrapalhar a caça aos Hollows. Esse aviso foi de grande valia, bem no instante em que o monstro iria atacar. Porém, Renji acabou baixando a guarda, por se assustar em saber que sua filha estava no local. Infelizmente, ele não conseguiu se desviar do veloz golpe do monstro. Porém, felizmente, o monstro não era tão forte, já que Ichigo o destruiu somente com um balançar de sua lâmina. Tantos outros monstros começaram a surgir, e o curioso é que eles não possuem Hayatsu, e por isso ninguém consegue perceber sua aproximação. Além da ausência de Hayatsu e suas estranhas aparências, todos eles têm algo em comum, no que se refere a desenhos de correntes por todos os seus corpos, e é nesse momento que podemos ver os poderes de Atal, onde sua Shikai consegue invocar falcões, o que pode explicar sua afinidade com animais. Aparentemente, sua Shikai é capaz de virar qualquer animal. Já a tenente da 8ª divisão, a Yu Yu Hara, tem um estilo de combate que lembra de muito perto o de Oruichi, que usa suas unhas como uma espécie de garras e assemelhando a um urso grande para decapitar sua presa. A coisa ganhou tanta seriedade que até a Mayuri entra na luta, algo que não era esperado por ninguém, e ao uso de sua Shikai, ele parece estar envolvido com ácido, pois ao fim de seu golpe, um monstro golpeado por essa técnica foi totalmente derretido. Numa aparente calmaria e sob controle, uma vez que os monstros foram derrotados, Renji foi surpreendido por correntes que surgem do chão para prendê-lo, que são as mesmas correntes mostradas dos monstros, e eis que um dos espadas de Aizen retorna, e este é o espada número 8, Azrael Apolograns, que retorna do inferno. E vale lembrar que só tínhamos notícias dele pós-Recomundo quando ele foi derrotado por Mayuri, e ele havia ido parar no inferno, como foi visto no filme Hellverse, onde também é revelado que Aronieiro, o Espada 9, também está lá. Azrael explica que o inferno é um ótimo lugar, já que é livre dos laços Hollow e o buraco Hollow que fica no seu corpo é removido para fora, resultando numa estranha auréola, e também os sentimentos de ódio e dor, assim como as lágrimas, fluem para fora do seu cérebro, o que significa que quando um Hollow vai para o inferno, eles não sentem mais dor e ódio, e outros sentimentos são expostos em seu corpo, o que explica a atual aparência do ex-espada, que na minha opinião ficou sensacional, cara, sério mesmo. Um pouco mais à frente na história, Azrael diz mais uma coisa que deixa a pulga atrás na orelha, como toda a história do Cubo, né? Onde ele pergunta a Renji quem seria a criança no local, e como o Shinigami não responde, Azrael diz que não se importa, já que o guarda do inferno vê tudo. Podemos notar que o olho esquerdo do ex-espada está diferente do que costumávamos ver no arco do Recomundo, e se considerarmos o fato de que Azrael sempre faz experimentos em seu corpo, assim como Mayuri, é realmente improvável que ele não tenha feito isso lá no inferno também. E esse guarda do inferno pode ser que seja alguma nova habilidade que está referente ao seu novo olho, o que lhe permite ver, quem sabe, através de emoções e pensamentos de seus oponentes, algo que torna provável ele descobrir sobre a menina e sobre Renji ser seu pai. Não demora para Azrael atacar com várias correntes, mas Renji precisava proteger sua filha acima de qualquer coisa e acaba sendo perfurado diversas vezes pelos ataques de Azrael. Mas pela sorte de Ichika e Renji, e logicamente a falta de sorte do ex-espada, somente com um golpe de Ichigo as correntes são quebradas, provando que, embora o tempo tenha passado, Ichigo não perdeu sua habilidade em manejar sua Zanpakuto. Na Soul Society, na cerimônia do falecimento de Ukitake, um líquido escuro cai do céu, fazendo os capitães locais se questionarem sobre o que está acontecendo. Soifon se pergunta se por acaso não seria Reishi que queria voltar à atmosfera. Lembrem-se, galera, que Reishi é a matéria que compõe a alma. Tudo no Recomundo e na Soul Society é feito dessa mesma matéria.
Porém, esse líquido escuro era tudo e qualquer coisa, menos Reishi. E de acordo com o comandante Shunsui, aquilo era um desejo do inferno, e o comandante acreditava que tal coisa não se passava de superstição, mas Shunsui explica que há muito tempo existia uma unidade de medida chamada Rei, que servia para medir e classificar a Hayatsu de um Shinigami. Membros de divisões normais têm Rei de grau 20, os vice-capitães têm grau 5 e 4, já os capitães de grau 3 ou superior. Os corpos dos Shinigamis são compostos por Reishi, e quando eles falecem com esse mesmo Reishi, ele retorna à Soul Society. Porém, aqueles que têm sua Hayatsu classificada como Rei de grau 3 ou superior não conseguem fazer seu Hayatsu voltar naturalmente à Terra das Almas. Então, por esse motivo que o ritual do funeral da alma foi criado, para permitir que esse Reishi retorne, mas existe uma desconhecida superstição que diz que não importa como, um rei de grau 3 ou superior não pode fazer seu Reishi retornar à sua Society, não importa como. Então, para não deixar um Reishi tão absurdo permanecer na Terra das Almas, a verdadeira razão para a criação do ritual do funeral da alma, que ocorre 12 anos após a morte do capitão, é, na verdade, mandar esse mesmo Reishi diretamente para o inferno, o que significa enviar seus falecidos companheiros para o inferno. Esses eram fatos totalmente desconhecidos pelos atuais capitães e Shunsui, ao ver o líquido escuro na cerimônia do falecido Kitaki, nota que esse fato do inferno não é apenas uma superstição, mas sim uma verdade absoluta. De volta à batalha entre Azrael e Ichigo, o fato do ex-espada estar em pé de igualdade com o Shinigami é de se admirar. E ele explica que após a Guerra dos Mil Anos, com poderosas Hayatsu sumindo como o Nohana, o Kitaki e até mesmo o mais poderoso Shinigami da história como Yamamoto, que foram de uma única vez mandados para o inferno, somada ao sumiço de Aizen e Yurabara, duas poderosas Hayatsu que ajudavam o equilíbrio a permanecer em harmonia, fez com que a boca do inferno ficasse descontrolada e abrisse pelo lado de dentro, resultando na quebra do equilíbrio natural. E antes que Azrael pudesse revelar mais coisas, ele é perfurado por uma espada, e esta se mostra pertencer ao Kitaki, saindo de um grande portão. Azrael revela que todos os bizarros monstros que os capitães enfrentaram são na verdade ghouls, diretamente do inferno. O ex-espada alerta a todos que o inferno sempre esteve ao redor de todos, caçou dos Shinigamis, que nunca foram capazes de notar que as borboletas que os guiam têm a palavra inferno em seu verdadeiro nome. Por fim, o grande portão finalmente se fecha, levando Azrael de volta para o inferno, e esse portão tem algo peculiar, pois os mesmos olhos apresentados no começo do capítulo que Kazui foi evocar o pequeno portal, apareceram neste portão também. A história finaliza com Kazui olhando para as borboletas e com isso, acredito que o filho do Ichigo terá um papel importante no futuro da obra. Mas e vocês, galera? Sabiam disso tudo? Deixa a tua opinião aqui nos comentários pra gente trocar aquela ideia, beleza? E se curtiu o conteúdo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Valeu, galera! Até!